Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que Jesus possa abençoar vocês aí que estão vendo esse vídeo. E, irmãos, estão vivendo aí, né, essa época aí de essa festa aí carnavalesca, né? Festa da carne, festa do diabo, né? Onde muitos aí estão se deixando levar aí, né? Onde muitos aí não estão preocupados aí com as suas almas, mas sim com os prazeres aí da carne, o que vão fazer lá. E não está nem aí para a sua alma, né? Onde será a sua morada, no caso após a morte. Né? Irmãos, eu quero estar falando um pouco para vocês, aqui ó, no livro de Lucas, capítulo 16, né? A partir aqui do versículo 19, que fala sobre o rico, a história do rico e Lázaro. Quero relatar um pouco para vocês aqui, entrar nesse assunto, porque isso aqui tem tudo a ver com o que está acontecendo, com o que vai acontecer, na verdade, com aqueles que desobedecem a Deus, que vivem aí para o mundo, né, para essa festa aí mundana aí, essas festas pagãs, né, para as obras da carne. Quero ler aqui para vocês, aí no Lucas 16, a partir do versículo 19, que diz o seguinte, irmão. Caso você esteja com a Bíblia aí, você pode estar acompanhando aí também, tá certo? E fala o seguinte: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Né? Então aqui, irmão, aqui fala né, aqui do homem rico, né? E também fala aqui também de Lázaro, né? Aí que tinha chagas, né? Que o cão vinha, lambia suas chagas, né? E ele morreu, irmão. Ele morreu, foi levado para o seio de Abraão, né? E aí o rico também morreu. Foi sepultado, né? E você vai ver o que é que logo acontece com ele, depois que ele morreu, né? Vamos continuar aqui, a partir do versículo 23, que fala assim: mas no Hades, ou seja, em outras traduções, o inferno, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Ou seja, irmão, o rico aqui, ele foi sepultado. Após ele morrer, irmão, ele abriu os olhos no inferno, né? No Hades, que em outras traduções é inferno. Então, irmão, ele estava em tormento, né? Ele estava em tormento e ao longe, ele viu, no caso Lázaro e Abraão, né? Ele já viu Abraão, né? E Lázaro ao seu lado lá, no seio de Abraão, já no paraíso. Então, o que acontece? Ele estava ali em tormento, aí ele pediu a Abraão para que Lázaro molhasse o dedo, com a ponta do dedo na água, para refrescar a sua língua, a sua boca, porque ele estava no lugar de tormento, ele estava em chamas,
irmão, para você ver o que é o inferno. E muita gente não acredita, estão aí brincando aí, né? Outros brincam aí de ser cristão, né? Não tá nem aí também. E, irmão, a coisa é séria, né? E muitos não estão nem aí se preocupando, né? Para você ver, o rico, ele vivia aqui regaladamente, ou seja, nos prazeres do mundo, né? Logo à frente você vai ver o que é que Abraão falou para o rico. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 25. Irmão, se você não conseguir ver o texto, mas você entra aí em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que vai do 19 ao 31. Tá bom? Porque às vezes, como eu estou mexendo aqui com o celular aqui, aí às vezes, né, tira aqui o foco. Mas eu vou lendo aqui para você. E você também pode estar acompanhando aí. Aí é o seguinte, a partir do versículo 25, vamos continuar. No entanto, Abraão lhe replicou, né? Após ele ter falado tal que Lázaro molhasse, né, a ponta do dedo na água tal para refrescar a sua língua, porque ele estava no lugar de tormento. Aí aqui já no versículo 25, né, aí Abraão falou: no entanto, Abraão lhe replicou, lhe falou: filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Ou seja, irmão, para você aqui cai toda a parte ideológica aí do catolicismo, né? Que ele fala que existe o purgatório, né? Que se o católico lá pagar, né, indulgência a eles, né? Eles falam que vai ser salvo por estar pagando, né? E aqui já fala diretamente que os que estão no inferno não podem passar para o céu. E aqueles que estão no céu não podem descer para o inferno, porque já estão salvos. Tá entendendo? E aqueles que morreram sem Cristo aqui já descem direto para o inferno, não tem outra. Tá certo? Porque se você ler lá Gálatas, daqui a pouco eu vou estar lendo para você, lá em Gálatas, capítulo 5, fala que quem está na obra da carne não herdarão o reino de Deus. Aí daqui a pouco eu vou falar para você o que são as obras da carne, né? E os que vão herdar o inferno. Tá certo? Então, vamos continuar aqui, a partir do versículo 27. Aí, né, que quando ele fala que os que estão do lado de lá não podem passar para cá, nem de cá passar para lá, né? Ou seja, que fala assim, ó, diante disso replicou o pai, o rico replicou para Abraão. Diante disso replicou: pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, né? Pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, aqui o rico, né, nesse caso aqui o rico replicou, né, pediu implorando aí para Abraão, né, que Lázaro fosse lá, que ele ressuscitasse, Lázaro fosse lá e avisasse os irmãos dele, né, para que esse viesse se arrepender, né, dos seus maus caminhos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormenta onde foi o rico, né?
Assim são as pessoas que morreram, irmão, aqui sem Cristo, que morreram sem Cristo, estão lá. Né? Desde que existe povo no mundo, estão lá até hoje, lá, sofrendo aqueles que morreram sem Cristo, que morreram sem a salvação. Estão lá em tormento. Até o tempo de hoje. Está entendendo? Que daí, depois, no final dos tempos, todos eles estarão lá diante de Deus, onde vão ser julgados cada um segundo as suas obras. Né? E eu vou ler daqui a pouco essa partezinha aí que fala sobre o julgamento de Deus. Tá certo? Então, aí aqui, Abraão, ele falou, se não ouvem os profetas, quem são os profetas? Ou seja, é tudo que está aqui, ó, na Bíblia, tudo que está na Bíblia. Né? Os irmãos, a gente também sai nas ruas também para evangelizar. Né? Se as pessoas não ouvem o evangelho aqui, ó, eu saio evangelizando, só um minutinho. Eu saio evangelizando com esses panfletos aqui, irmão, ó, eu viajo. Né? Eu vou aqui na cidade aqui eu vou aqui na cidade de João Pessoa aqui, evangelizo por aqui, em João Pessoa, aqui na Paraíba aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Né? Aqui na cidade aqui na Paraíba, na cidade, sai evangelizando, irmão, com isso aqui, ó. Ó, Jesus está voltando. Aí aqui, esse é o panfleto que eu evangelizo, irmão. Tá vendo? Esses panfletos aqui eu mando fazer na gráfica. Eu saio, ou seja, não é desculpa, irmão. A gente que conhece Cristo, a gente sabe o que Cristo falou. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A gente sai para pregar, irmão. Isso quer dizer que a gente vai convencer a todo mundo do pecado para que elas venham ser salvas? Não, irmão. Não. Tá entendendo? A gente vai levar o evangelho, mas se a pessoa não quer convencer, não quer se converter dos seus pecados, ela vai estar diante de Deus. Tá entendendo? A gente apenas vai levar o evangelho, vai levar a palavra. Né? É como Isaías disse, Senhor, quem creu em nossas palavras? Tá entendendo? E ele fala, nem todos creram. Tá entendendo? Aí, ou seja, isso aí é para servir de testemunho, como fala lá no capítulo 24, né? Que o evangelho será pregado em todo o mundo e testemunha em todas as nações. Tá entendendo? Ou seja, o evangelho é pregado em testemunha em todas as nações. Porque naquele grande dia ninguém terá desculpa não, quando estiver diante de Deus. Tá entendendo? Então, irmão, o que acontece? Nessa parte do rico e Lázaro aqui, retrata bem o que é o inferno. Tá entendendo? Aqueles que seguiram a Cristo, que sofreram aqui por Cristo, porque o Lázaro está retratando aqui aqueles que sofreram por Cristo. Tá entendendo? Porque Jesus Cristo falou que aqui no mundo a gente teria aflições, que a gente seria perseguido, esbofeteado, humilhado, tá entendendo? Por ele, por amor a ele. E esse rico aqui está retratando esses que estão no mundo aí, buscando as obras da carne. Tá entendendo? Esses daí que estão no pecado aí, brincando carnaval, né, que não estão nem aí para Cristo. Tá entendendo, irmão? Então, eu vou mostrar para você agora todos aqueles que vão estar diante de Deus naquele grande dia, né? Que vai vir um juízo sobre todos. Né? E ninguém vai ter desculpa de dizer que não ouviu o evangelho, né? Aí, ou seja, irmão, aqui, ó, no capítulo 20, a partir do versículo 11, aqui, ó, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, tá aqui, ó, que fala assim, irmão, ó, em seguida observei um grande trono branco, e o que estava sentado no trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Aí vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e o livro E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro de acordo com as suas obras realizadas.
Aí o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades, ou seja, aqui, ó, falando do Hades de novo, ó, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, ou seja, no inferno. Um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Em algumas traduções fala de acordo com as suas obras. Tá dizendo? Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo e enxofre, né? Esta é a segunda morte. Esta é a segunda morte. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, irmão, quem são esses que foram jogados no lago de fogo? E quem são esses que vão ser julgados segundo as suas obras? Que realmente não vão ser salvos, irmão. Infelizmente, eu vou mostrar para você aqui agora, que no caso é as obras da carne, o pecado. Vou mostrar para você aqui. Gálatas, capítulo 5, irmão. Vocês entram aí. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Aqui. Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo. A partir do versículo 19, irmão. Do 19 até o 21. Que fala assim, irmão, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, que no caso são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, né? Egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, ou seja, aqueles que bebem, né? Que se embriagam, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni. Antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que estiver praticando isso aqui, irmão, não vão herdar o reino de Deus. Tá entendendo, irmão? Ou seja, aqueles que praticam imoralidade sexual, que no caso são o quê? Os homossexuais, os que praticam, os que bebem, tá certo? Que se embriagam, os que estão aí na festa aí, né? Bebendo aí, se prostituindo, na imoralidade sexual, né? Todo tipo de imundícia aí, né? Que Deus fala que nenhuma coisa imunda herdará o reino de Deus. Ou seja, tudo isso, irmão, é sujo diante dele. Tá entendendo? Tudo isso é sujo perante ele. Porque lá no capítulo 59 de Isaías, fala que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Né? Deus abomina o pecado. Então você que está aí escutando,